Sabia que você tem a mente de Cristo? Opa, mas como assim? A lição dessa semana vai explicar pra gente. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, o canal do jovem cristão. Estou muito feliz de estar com vocês aqui para continuarmos estudando a lição desse mestre, falando sobre metanoia, sobre mudança de mente. O tema dessa semana tá muito bacana, tá muito legal. Espero que você goste, espero que você estude a lição aí também. Lembra que aqui é um comentário para te ajudar, mas você tem que ir na lição para poder estudar, tá bom? E vamos lá para os nossos abraços aí, para os nossos inscritos aqui no canal. E o que você faz? Falar em inscrito, você tem que se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreve, curte, principalmente compartilhe os vídeos. Também comenta aí o que você está achando da lição. Eu gosto de ler os comentários, respondo todos os comentários, tá ok? Vamos lá então, abraço aí. Vamos começar aqui com o Gil. O Gil, ele é de São Francisco, Minas Gerais. Um abraço aí pro povo mineiro, pro Gil, Deus abençoe. Temos aqui também a Elma. A Elma, ela tá em Humaitá, no Amazonas. Um abração para vocês também, que Deus abençoe a galera do Amazonas aí, tem muita gente acompanhando a gente. Tem aqui uma pessoa do Acre, ó, longe, hein? Longe, mas pelas redes sociais estamos juntos aí. Então um abraço para você aí, Emily, para você e todos os jovens do Acre. Temos aqui um abraço pro, eu acho que é esse aqui, tá? O Tal. Eu acho que é o Tal Og, eu creio que é isso. Ele tá em Goiânia, em Goiás. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui na lição. Um abração, Deus te abençoe muito aí. Temos aqui também o Júlio. O Júlio, ele tá no Rio de Janeiro. Um abraço para você, meu saleiro, que Deus abençoe muito. E tem um abraço que foi pedido aqui pra gente, para uma galera que é muito especial para mim. Durante 2 anos fui regional de jovens deles, o pessoal do distrito de Lins, e principalmente aí nesse momento aqui do comentário, para Deise e a galera aí de Sabino. Um abração para vocês, que Deus abençoe muito. E você viu aqui que eu tô com uma camisa muito bacana, ó, camisa do Vira Crente, o logo do Vira Crente. E olha aqui que bacana esse negócio aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ah, o negócio ficou nojento aqui, hein? Isso aqui foi um presentão que eu ganhei do meu amigo Guto, na despedida que nós fizemos lá de onde nós morávamos, a igreja de Garça, fazia parte ali da nossa região também como regional. Guto é um irmãozão que Deus me deu. E a gente está vendo aí sobre a camisa do Vira Crente, se você quiser adquirir, mas a gente está estudando algumas coisas aí, tá bom? Então, aguenta a mão aí e ora para que dê certo. Mas vamos para a nossa lição. Título da lição dessa semana: A mente de Cristo. E o nosso texto-chave, ele está em Filipenses 2, dos versos 1 até o verso 11. Vamos dar uma contextualizada sobre o que Paulo escreveu. Para começar, sobre os filipenses. Ao contrário das outras cartas de Paulo, a de Filipenses é mais tranquila. Por exemplo, lá em Romanos, no primeiro tema que nós estudamos, Paulo ele é mais enérgico, ele é mais forte, como Corinto, como outras cartas. Porém, para a galera de Filipos, Paulo é mais tranquilão, é mais love, mais amigão. E Paulo escreve uma carta para eles quando ele está preso. Em uma das vezes que ele ficou preso, ele estava em Roma, e escreve para os filipenses. É um contexto muito bacana esse livro, muito legal, daria para a gente comentar aqui só sobre esse livro. Mas Paulo escreve para os filipenses neste contexto. E se a gente pudesse resumir Filipenses, só para a gente poder finalizar aqui sobre o livro, a gente falaria ali que Paulo, ele enfatiza muito ser alegre, ter alegria em Cristo. E dentro desse contexto nós temos a nossa tirinha. A tirinha nós temos um jovem olhando no espelho, se arrumando, e qual é o reflexo que tem nesse espelho? Jesus. E do lado nós temos uma fala aí, né? Perdendo os traços da natureza caída. Você já deve ter visto esse meme. A lição tem usado muito essas coisas atuais aí das redes sociais, né? Perdendo os traços de adolescência, perdendo os traços de infância. Aqui nós temos perdendo os traços de natureza caída. E como é que ele está perdendo esses traços? Refletindo a Cristo. Nós temos que refletir Cristo, fazer o que Cristo faria. Isso é ter a mente de Cristo. Então, nós vamos nos aprofundar nisso. A lição vai trazer alguns aspectos para a gente entender isso. Ter a mente de Cristo? Como assim? O que é isso? A lição é muito clara e a gente vai conseguir explanar isso muito bem. A lição de domingo, ela começa contando uma história aí que o autor traz, e quando eu estava lendo, eu falei com a minha esposa, né? Eu falei, isso aqui é a nossa história, porque
Nós estamos juntos há 15 anos. E tanto tempo junto, é inevitável que eu tenha muitas coisas dela e ela tenha muitas coisas de mim. Às vezes ela não precisa nem falar, só dela olhar para mim eu já sei o que ela está pensando e vice-versa. Por quê? Nós nos tornamos aquilo ao que nos dedicamos. Eu me dedico à minha esposa, ela se dedica a mim, nós estamos juntos o tempo todo, passamos muito tempo juntos, então automaticamente eu vou me tornar um pouco dela e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa que se dedica ao cigarro, que passa tempo com o cigarro, com o tempo essa pessoa ela pode não estar fumando, mas se chegar perto dela você vai ver que ela é fumante, porque o cheirinho não vai estar bom não, meu filho. Uma pessoa que bebe muito, que se dedica ao álcool, uma pessoa que passa muito tempo com álcool, quando você chega perto dela, ela vai estar exalando o odor ali de álcool. Então, aquilo ou a quem você dedica tempo, você vai se tornar. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo, é exatamente refletir a imagem dele, fazer o que ele fazia, viver como ele vivia, ter as ações que ele tinha, a humildade de Cristo, o amor dele pelas pessoas. Quanto mais tempo eu passar com Deus através da leitura da Bíblia, através de oração, que não tem outros meios, não tem coisa mirabolante. Quem me acompanha aqui há muito tempo já me ouviu falar isso várias vezes. É simples, é um arroz com feijão. É Bíblia, oração, estar conectado com Deus. Daqui a pouco a gente vai começar a refletir a imagem dele como tinha na tirinha. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Paulo fala isso no capítulo 2 de Filipenses. O que é isso, gente? Nós começarmos a pensar como Cristo e que o meu irmão também pense como Cristo e não como eu penso. Ter a mente de Cristo é Cristo completar aquilo que eu não consigo. Tem coisas que eu vou chegar até um certo limite, mas eu tenho total, completa dependência de Deus para que Ele complete aquilo em mim. Então, eu preciso da mente dele para poder me ajudar com isso. A igreja de Filipos, ela estava passando por um probleminha ali entre duas irmãs. Tinha duas irmãs que o negócio estava ali virando um UFC com as duas estavam numa rincha uma com a outra. E esse conflito estava desgastando um pouco ali a união dos irmãos. Mas era uma igreja, na sua maioria, uma igreja muito boa, muito unida. E Paulo, ele dá uma cutucada nessas irmãs, né? Se você ler lá o capítulo 3 e 4, se eu não estou enganado, você vai ver sobre um comentário sobre isso. E Paulo, ele deixa muito claro isso pra gente, da dependência de Deus, de resolver os conflitos, com a fé dele. Mesmo em meio a tantas provações, mesmo em meio a tantas dificuldades, ele nunca perdeu a sua fé. Tanto que ele está preso, iminência de morte, e o que ele fala? O morrer para mim é lucro. Você pode ler lá em Filipenses 1 que você vai encontrar isso. Para pensar o seguinte, nós estamos falando de Jesus Cristo, de ter a mente de Cristo. E o que a mente de Cristo o levou a fazer, se eu posso dizer isso? O Deus de toda a glória desce e se torna homem. Ele sai do seu trono, ele vem para essa terra, ele vive no meio de nós, ele morre numa cruz, numa morte humilhante por mim e por você, por amor ao próximo. Ter a mente de Cristo não é pensar só nos meus interesses, é olhar para o próximo e sentir o que ele está precisando e ajudar ele. A minha esposa fala muito sobre isso, ela fala que nós temos empatia com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. E Cristo, literalmente, ele se colocou no nosso lugar. Lembra que eu falei de ter a humildade de Cristo? Pois é, hoje nós nos colocamos no lugar do outro, para sofrer, para passar por uma dificuldade, nem para entender nós queremos, nós já queremos colocar, impor a minha opinião, o meu jeito de pensar. Bom, não é por aí. Para termos a mente de Cristo, nós temos que ter humildade e refletir no que ele fez por mim e por você. Fé e obediência. Essas duas palavras, inclusive, já foram palavras de rede semântica em lições anteriores aí que nós estudamos. Mas essas duas palavras, elas faziam parte do dia a dia e da mente de Cristo. Mas como assim? Deus quer que eu e você tenhamos a mente de Cristo. E ele deixa esses exemplos pra gente. Cristo tinha uma fé tremenda no que ele tinha que fazer e no Pai. E confiava no Pai. Cristo obedecia a Deus, obedecia os mandamentos. Tem muita gente que fala, Jesus veio e aboliu os mandamentos. Eu não sei que Bíblia que esse povo está lendo, porque a Bíblia que eu leio, a Bíblia que eu estudo, ela fala lá o seguinte foi ótimo, né? Ela fala lá o seguinte,
Em Mateus 5,17, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir a lei e os profetas. E lá também em Mateus, Jesus fala o seguinte, né, que de toda a lei dependem os dois mandamentos lá, de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele em momento nenhum aboliu a lei. A lei era uma lanterna, uma lamparina, uma luminária que Deus usava, que Jesus usava para poder seguir o seu caminho e a sua missão aqui na Terra. E da mesma maneira, nós temos que nos achegar também à lei de Deus. A lei de Deus não é um fardo, gente, a lei de Deus é um espelho que mostra onde eu estou errando e é uma luz que vai levar para mim o caminho para que eu possa ter a mente de Jesus a cada dia. E a fé, Deus nos ama, Jesus nos ama, mas teve algum momento que você sentiu assim, que Jesus não estava com você? Que Deus não estava com você? No momento que você precisava muito dele? Quando Jesus estava no Getsemane orando, ele não sentiu a presença do Pai, mas ele sabia que o Pai estava olhando por ele. Então, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente pode ter certeza que Jesus está ao nosso lado. Ele está olhando por nós. Talvez você vai falar comigo o seguinte, você pode pensar, mas esse negócio de ter a mente de Cristo é para pessoas intelectuais, não é para mim, que sou um simplesinho aqui, que não tenho muita instrução. Quem disse isso? Vira crente, rapaz. Quem está falando um negócio desse? Olha para Pedro. Pedrão, gente, mal sabia escrever. Era um homem simples, um homem que trabalhava com pesca, pobre, humilde, truculento, bruto, brigão, não, ignorante que só. E esse homem teve a mente de Cristo, foi transformado. Olha para Paulo, sangue nos olhos, perseguia crente, é crente, vou matar, pá! Virou um crente, foi perseguido, teve a mente de Cristo, deixou as mensagens que nós estamos estudando hoje. Então, a mente de Cristo é para mim e para você. Basta querermos, é um processo como nós falamos aqui. Você gasta seu tempo com coisas do alto ou com coisas aqui da terra? Como eu já falei outras vezes, a gente não precisa ser um alienado, um maluco, mas nós temos que ter uma prioridade. E a nossa prioridade é o céu. Assim espero. O Papai do Céu está esperando a gente e cada dia ele quer ajudar para que a nossa mente olhe mais para o alto do que aqui para a terra. A lição traz uma pergunta para a gente. A lição de quarta-feira começa com uma pergunta bem interessante, né? Você já pediu a mente de Cristo? Você se lembra quando foi a última vez que você pediu? Você nunca nem pediu isso. Às vezes a gente não pede, a gente pode pedir, está na Bíblia, pedir-vos e dar-vos-á, mas nós temos que querer realmente, desejar, buscar isso, ansiar por isso. Lembra que eu falei de prioridades na parte de terça-feira? Qual é realmente a sua prioridade? O que você tem gastado mais tempo, o que você tem se dedicado mais, como nós temos falado aqui. Você já parou para pensar se você tivesse a mente de Cristo? Para pensar se você tivesse uma sabedoria assim, não estou falando de você ser mais inteligente que os outros, mas uma sabedoria boa. Imagina se você tivesse mansidão, que quando você está aqui com sangue no olho, querendo pegar o irmão pelo pescoço, você conseguisse controlar, manter a calma, tudo de boa. Olha só, eu não cheguei nesse nível não, mas deixa eu falar uma coisa para você. Cristo tem me transformado a cada dia, e é um processo doloroso. Ainda não estou no nível que eu gostaria de estar, tenho buscado isso. Mas eu era uma pessoa que, sou uma pessoa explosiva, tempestiva, sou um Pedrão na veia. Mas Cristo tem mudado, porque eu tenho buscado a cada dia me identificar com Ele, estar mais próximo dele. Isso não é fácil, mas é possível. E a palavra na nossa rede semântica, embolou aqui, né? E a palavra da nossa rede semântica, ela vem com isso. Identificação. Dentro do contexto que nós estamos estudando, de ter a mente de Cristo, identificar com Ele. Identificação, o que vem aí à sua mente? Eu trago para você aqui o seguinte, identificação, reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de Cristo na minha vida. Eu tenho que reconhecer que eu preciso, a cada dia, ser o reflexo dele aqui nesse mundo. Quero te convidar a ler a história que o autor conta aí na parte de quinta-feira. Uma história muito interessante. Talvez você lendo, você vai falar assim, mas isso aqui nunca aconteceu comigo, isso aqui eu só ouço os outros contarem e tal. Deixa eu falar um negócio para você, eu acredito muito nisso porque eu já vivenciei isso inúmeras vezes. Nesses anos de ministério como evangelista voluntário, várias semanas de oração, vários evangelismos públicos, Apocalipse, Daniel, que a gente fez muitas vezes, nós temos muitas histórias. E uma dessas histórias de um jovem que chega, quando eu estava fazendo um seminário do Apocalipse, ele chega completamente bêbado, bem bêbado. E ao final da primeira noite que ele esteve ali conosco, eu convidei ele para retornar. E ele retornou. E foi todas as noites ali, 18 noites do ano Apocalipse,
parou de beber. A família dele, eu e minha esposa, nós fomos visitar a família dele. A esposa falou, tem um outro marido aqui agora. Ele fez um processo na vida dele de querer a mente de Cristo, de buscar a mente de Cristo. Então, para de ser nota de rodapé na história dos outros e escreva a sua própria história. Está no momento. Talvez eu estou falando para casais aqui que estão passando por um momento complicado. Busca a mente de Cristo. Ah, mas ele não quer buscar comigo, ela não quer buscar comigo. Vai buscar sozinho, como a moça aí da história que o autor conta pra gente. Através da nossa mudança, as pessoas também vão mudar. Lembra? O reflexo de Cristo é mostrar quem é Cristo na nossa vida. Tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas para você. Tem um apelo no final da lição de quinta-feira. Você orar firmemente pedindo a mente de Cristo. Para o que você está fazendo aqui agora, pausa o vídeo aqui agora e ora pedindo a mente de Cristo para você. Porque realmente tem coisas maravilhosas para acontecer na sua vida. Título da lição de sexta-feira, liberdade de escolha. Você tem liberdade para escolher com o que a sua mente vai ser ocupada. Você tem total liberdade. Deus nos ama tanto que Ele permite isso. Você tem um livre-arbítrio para escolher. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas fomos corrompidos pelo pecado. Para nós é muito mais fácil pecar do que qualquer outra coisa. Já nascemos com isso. No ventre da nossa mãe o negócio já estava assim. E Jesus ele vem para nos salvar do pecado. E ele morreu por nós por isso. Paulo fala de Jesus deixar sair da sua glória. Ei, por que você não pode descer aí do seu pedestal, meu saleiro, minha luminária? Você acha melhorzinho que os outros aí? Você não é não é. Seja humilde, tenha a humildade de Cristo e coloque no seu lugar. Cristo se colocou como um servo, lavou os pés dos seus discípulos. Paulo, quando ele começa a carta de Filipenses, ele começa ali, né? Paulo e Timóteo. Timóteo nem estava com ele, mas o pessoal lembrar de Timóteo, né? Que eles fundaram essa igreja juntos. O servo, para os filipenses, ele coloca ali humildade. Por quê? Porque aquelas pessoas precisavam entender, principalmente aquelas duas irmãs que eu comentei, né? De humildade. Para ter a mente de Cristo, nós temos que ser humildes. Nós temos a liberdade para escolher se nós queremos realmente entender que temos e dependemos totalmente dele, temos uma total dependência dele, ou simplesmente você achar que você pode ser quem você quiser. Escolha é sua, mas o final é um. Os caminhos é um estreito, cheio de pedra, difícil, mas com um final glorioso. Outro caminho, a gente sabe, é largo, bonitão, mas com um final destrutivo. Meu saleiro, minha luminária, busque a mente de Cristo a cada dia. Coloque as prioridades da sua vida aqui nessa terra, olhando para a prioridade do céu, entendeu? Já falei isso aqui algumas vezes. Viva como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. Estude, trabalhe, busque suas conquistas, mas esteja preparado, preparada, como se ele fosse voltar agora. Espero que eu tenha te ajudado aqui nessa lição dessa semana. Um abraço para vocês, até semana que vem. Fui.